Bom dia, queridos e muito amados irmãos. Bom dia. Graças a Deus. A escola bíblica dominical. Hoje, na volta de alguns irmãos, vamos orar que a noite sejam todos conosco, que todos estejam bem e que nós possamos glorificar a Deus com todo o corpo completo. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, para louvarmos ao Senhor com o hino 289, ao pé da cruz. Amém? Quero estar ao pé da cruz, de onde fica a fonte, corre franca salutar, do Calvário monte, sim na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, sim na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio, sim na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Por favor, irmão José Delmiro de Sá Neto, nos eleve a Deus em oração. Santa Terra de Deus, graças te damos, Senhor, por este momento que estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra, Senhor. Abençoa o pastor, o capacito, dá saúde a ele, entendimento, para que ele possa ensinar a estudar a tua palavra. E também, Senhor, se ele seja no canal, na tua mão, através do Espírito Santo. Também agora, cada um de nós, vai entendimento, sabedoria, para que nós possamos entender a tua palavra, para que nós possamos levar a palavra do Evangelho a outras pessoas. Nos ajude. Obrigado, Deus, pela minha salvação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós dando continuidade à EBD sobre o livro do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, Filipenses capítulo 2. Vamos estudar, ler e aplicar em nossas vidas, ou melhor, ler, estudar e aplicar em nossas vidas,
Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Amém. Dito está na palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais nada por contendas ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Bom dia, irmão João. Bom dia, senhor. Que Deus possa aplicar o texto lido em nossas vidas, que nós possamos, meus irmãos, recebê-lo e pô-lo em prática, para que tenhamos o exemplo que é Cristo em nossas vidas, seja não só do ler, mas do praticar. Amém? Amém. Irmãos, vamos começar no versículo 1 e 2, falando sobre o amor e comunhão entre os irmãos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. E qual é o modelo dado pela Bíblia? Como Cristo nos amou. O mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, eu vos amei. Como foi que Cristo nos amou? Foi um amor falso, fingido, ou foi um amor sacrificial? O amor do crente deve ser um amor sacrificial. Agora, entretanto, esse amor deve me acompanhar com discernimento. O que é isso? Biblicamente falando, para que o amor flua e a comunhão seja realmente conforme a palavra do Senhor, é necessário alguns pequenos detalhes. Se há alguma comunhão no Espírito, primeiro tem que ser a comunhão no Espírito Santo. Se há alguns entraves, afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É necessário, irmãos, que todos tenham o mesmo parecer no tocante aos ensinamentos bíblicos, no tocante à doutrina. Por favor, 1 Coríntios capítulo 1, versos 10, para podermos entender melhor. Amém? Amém. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer.
Irmãos, nós não podemos ter discussões com relação à doutrina. Eu não tenho obrigação, por exemplo, o irmão Wilton tem um péssimo gosto no futebol, torce pelo Corinthians. Eu não tenho o mesmo parecer que o irmão Wilton, né? Eu tenho o parecer de ser flamenguista. Concorda, irmão João? Concorda, irmão Neto? Aí a maioria concorda. Eu posso gostar do bolo da irmã Linete, posso não gostar do bolo de outra pessoa, isso é questão pessoal. Não é ter o mesmo. Eu me sinto bem falando que ele tem o mesmo gosto que eu. Não. O crente tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer com relação à doutrina. Eu não tenho como você ter comunhão se você não estiver conforme as Sagradas Escrituras. Por exemplo, alguns creem nas línguas satânicas no dia de hoje. E a língua, o dom de língua bíblico é bíblico. Cessou. Os dons de línguas de hoje são satânicos, diabólicos, animal e terreno. Não são de Deus. Então nossa igreja não pode ter. Eu não creio então. Eu creio não. Nós creemos na palavra de Deus, que é a Bíblia. Temos que ter o mesmo. Eu não posso ter parecer o mesmo comunhão com uma pessoa que crê na Igreja Universal Invisível. Não posso também parecer que crê na Igreja Noiva. Não posso ter comunhão com uma pessoa que está em busca de coisas materiais com relação a Deus. Nós temos que ter o mesmo parecer, a mesma comunhão com o Pai e com o Filho, os seus ensinamentos. Eu adoro música de bateria. O problema é teu. Na igreja não pode ter isso. Nós temos que ter, isso chama-se comunhão bíblica. Ela só é bíblica se for conforme a palavra de Deus, amém? E é isso que Paulo quer, que todos nós sintamos a mesma coisa, sentindo no sentido de ser firmes, constantes na doutrina da Bíblia, amém? Irmãos, outro detalhe importante, que para ter comunhão, você nunca deve amar o irmão pensando em se amar. Porque se eu estou amando e recebendo amor em troca, eu estou me sacrificando? Não. O amor tem que ser dado. Se vai ser retornado ou não, não é problema seu. A Bíblia diz assim, que é melhor dar do que receber. Por que melhor é dar? Porque se você é uma pessoa que dá amor, que você dá comunhão, tem compaixão pelos irmãos, você é uma pessoa feliz. A pessoa que não sabe amar, ela não consegue ser feliz, nem vai ser amada nunca. Então nós temos que distribuir o amor bíblico. E o amor bíblico não é aquele, não, o amor bíblico é amor verdadeiro, na hora das necessidades e precisões, amém? Versos 3 e 4 de Filipenses 2. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O crente deve atentar primeiramente para o sentimento, para a necessidade do irmão. E eu sei que, irmão, isso é muito fácil de se falar e muito difícil de se pôr em prática. Uma coisa que Deus não me deu, glória a Deus por isso, foi ser demagogo. É muito difícil um ser humano não pensar primeiramente em si. Mas nós não devemos pensar assim. O crente deve ter uma natureza, a natureza espiritual, ela tem uma capacidade de ser altruísta. Que bicho é esse? Altruísta. Uma pessoa com pensa no outro. Altruísta é a capacidade de se preocupar com o outro em detrimento de si mesmo. A natureza espiritual é assim. A natureza carnal, não. Aí vai caber aqui você estar alimentando melhor. Primeiro, eu não posso fazer nada na igreja ou para um irmão por contenda ou por vanglória. Eu não posso estar querendo usar o púlpito
usar a igreja, usar o irmão para me gloriar. Nós temos que fazer isso para a honra e glória de Deus. Não existe, irmãos, a condição de você servir a Deus em vanglória própria. Então não façais nada por contenda nem por glória. Pelo contrário, faça tudo com humildade. A humildade, toda vez que eu vejo uma pessoa muito muito assim, fico logo com o pé atrás. Aquela pessoa que tem como é que chama? Nariz empinado. Não olha para você assim, olha para você assim, de cima para baixo. Eu já fico desconfiado. Porque a humildade é uma das características também do ser espiritual. Quando o crente realmente é guiado pelo Espírito Santo, ele tende a desenvolver a capacidade de valorizar os outros, de sentir o sentimento dos outros. Isso não estou dizendo que a pessoa carnal, que não tem o Espírito Santo, não, tem pessoas que têm, mas é raro. O crente tem uma orientação do Espírito Santo para que plantar no Espírito. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Quem planta na carne, colhe na carne. Aí nós estamos aqui falando de duas naturezas, a espiritual e a carnal. Por favor, Gálatas, para entender melhor. Capítulo 6, versos de 7 a 10. Amém? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7, Gálatas 6:8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Nós temos aqui uma exortação de dois tipos de plantio: o plantio carnal e o plantio no Espírito Santo. Quando eu planto na carne, eu vou colher na carne. Digamos, por exemplo, eu só posso plantar coisa ruim na carne? Sim ou não? Pode plantar. Coisa boa também. Mas o que é que eu vou colher? O que é que eu vou colher quando eu planto na carne? Qual é a minha colheita? Acabamos de ler. Corrupção. A carne tem uma natureza corrupta. E nós, mesmo sendo seres espirituais, se deixarmos levar para a carne, vamos colher corrupção. Certa vez vamos dizer, aí a pessoa que ia visitão, uma região pobre, sabe? Aí a coisa disse, não vai comigo. Aí ele disse assim, não, você andou ouro, teus negócios lá, sem corrente de ouro, sem meus anéis de ouro, só com minha aliança mesmo normal, e com a roupa bem fraca, porque nós vamos para lá. Quer dizer, isso não é de dentro, isso é de fora. Mas aí, irmão, esse tipo de é porque a gente não entendeu o seguinte: essa pessoa está tentando negociar, a gente vai chegar mais na frente disso, negociar com Deus. Eu vou dar os copos, eu estou plantando, aí eu estou plantando coisa boa, eu vou receber coisa boa. Só que quem planta na carne colhe corrupção. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, se você não tiver o Espírito Santo de Deus agindo em você, você é um perdido, vai morrer eternamente queimado no inferno. Acabou. Ninguém é salvo porque é bonzinho ou ruinzinho. Nós somos salvos porque a nossa essência é no Espírito Santo de Deus. Quem planta no Espírito colhe vida eterna. Quem planta na carne colhe corrupção. A pessoa que veste uma roupa
rasgada assim, fazer que é humilde, isso não quer dizer que é humilde. Não. Humildade que nós vem de dentro. Então, irmão, volto a repetir. Entendeu o que está a Bíblia está dizendo? Isso aí é plantar na carne. No versos 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. O que a Bíblia nos diz é que a nossa atenção não deve ser especificamente para o nosso bem-estar, e se devemos nos preocupar também com o bem-estar e o próximo, com os irmãos. Quantas vezes você pensa e pede a Deus por você? Ah, Deus, queria isso. E quando você pede, meu Deus, se eu for pedir muito dele também, meu irmão, isso? Estão entendendo? Nós temos que pensar no próximo, principalmente nos domésticos da fé. Porque os domésticos da fé estão plantando aonde? No Espírito. E o que planta na carne pode ser o quê? Opção. Versos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós vimos que o crente não pode fazer nada por vanglória, mas por humildade. Nós temos aqui o maior de todos os exemplos de humildade que alguém pode pensar. Não existe exemplo maior de humildade do que o de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não cogitou usar o poder que era dele para se livrar do sofrimento. Ou você acha que um estalar de dedo de Cristo mudava tudo? Você explicou aquilo lá, você explicou. Nada tem se não foi dado do céu. Diz também que quando os varas foram aprender, disse, sou eu, caiu todos, só como sou eu. Então, irmãos, ele não cogitou usar a sua autoridade divina, fez justamente ao contrário. Que gente, que ele esvaziou-se. Ele nos deu um exemplo, ele negou a si mesmo para ser obediente a Deus. Ele não agradou a si mesmo, ele agradou a Deus e recebeu a injúria daqueles que o injuriavam. Veja bem, ele recebeu o pagamento negativo, claro, da punição daqueles que o injuriavam. Por favor, Romanos, capítulo 15. Versos 3. Amém? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, meus irmãos, ele recebeu as injúrias que eram para ser para a gente. Sendo em forma de Deus, podemos dizer que essa afirmação reflete literalmente a essência e natureza de Deus. Ele era Deus, sendo forma de Deus. E o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. Nas Bíblias falsas diz que o Verbo era um Deus, mas o Verbo era Deus. Ou melhor, o Verbo é Deus. Hebreus capítulo 1, versos 3. Amém? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele era o quê? A expressa imagem da sua pessoa. Cristo e Deus são a mesma pessoa. E Cristo, sendo Deus, portou-se como um servo, se comportou como um servo. Por que Cristo fez isso? Só para nos salvar? Somente isso? Por que Cristo fez isso? Já pararam para pensar? Por que Cristo? Para nos deixar o exemplo. Concorda com o Neto? Todo mundo? Para cumprir o que estava escrito. Para cumprir o que estava escrito. Boa. A referência bíblica, Neto. Mas, está na Bíblia, mas com o poder de vai. A referência bíblica, bom, Hilton. Está na Bíblia, né? 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 2:21. Amém? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ou seja, Deus deixou o exemplo para que nós possamos segui-lo. Então, irmão, com isso em mente, porque ler a Bíblia não é só para você tem que estar aí. Vou meditar nessa passagem, nessa escritura. Para que sigais as suas pisadas. Pisada quer dizer o quê? Pegadas. Sim. Mas as pegadas são consequências de quê? Do caminhar. Você não faz pisar no tanto parado, faz? Então, aí você deve parar para pensar, meu Deus, sonda-me, Senhor. Meu andar, como está sendo? Meu andar está te glorificando, Senhor? Meu andar está seguindo as tuas pisadas? Se não estiver, Senhor, ajuda-me a fazer. Aí você também deve, Senhor, a quem eu devo olhar para seguir tuas pisadas? Eu devo olhar para o pastor, Senhor? Ou para o irmão João? Talvez para o irmão Neto? Pai Mário Neto? A quem eu devo olhar, Senhor? O Espírito Santo vai responder, olhando para Cristo, autor e consumador da tua fé. A Bíblia não manda que imite homens. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imitando Paulo, porque Paulo estava nas pisadas de Cristo. Se Paulo não estivesse nas pisadas de Cristo, nós podíamos imitá-lo, porque ele estava errado. Então, nosso olhar é olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Versículo 7 de Filipenses 2. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos outros. O que nós devemos atentar nessa passagem? Tem duas coisas fundamentais a ser atentadas. Qual é a primeira? Reputação. Oi, irmão? Reputação. Mas assim, o que devemos atentar? Primeiro, devemos atentar nessa passagem sobre a divindade de Cristo. Veja bem, o apóstolo mostra-nos que Jesus não era apenas Deus, mas sim Deus em carne. Fez-se semelhante. Fez-se semelhante o quê?
Olha, irmãos, ou seja, Jesus tornou-se homem, mas esse fato não fez com que ele deixasse de ser Deus. Qual é o exemplo, qual é a aplicação que nós possamos pegar essa passagem para a nossa vida hoje, agora? Qual é a aplicação para hoje, para nossas vidas? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor em todas as esferas de nossas vidas, na esfera espiritual e na esfera carnal. Quando eu excluo o meu Senhor Jesus Cristo da minha parte espiritual, eu estou fazendo o quê? E quando eu excluo ele da minha parte carnal, eu estou fazendo o quê? Negando. Amém. Referência bíblica. Judas 4, no capítulo 1, versículo 4. Olha quem é que nega o Senhor. Amém? Judas capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quando eu tiro o meu Deus, Jesus Cristo, da minha vida, em qualquer esfera, eu estou negando. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então nós não podemos negá-lo. Este é o primeiro ensinamento. Em segundo lugar, quando a Bíblia diz que Cristo fez semelhante aos homens, está afirmando que Ele se sujeitou a todas as nossas fraquezas. Ele teve fome, ele foi sujeito a José e a Maria, ele teve momentos de choro. Você imagina Deus chorando? Ele chorou quando Lázaro estava morto. Ele tinha sentimento de compaixão, sentimento de explosão quando chegou lá no templo que estavam fazendo em uma praça de comércio e não uma casa de oração. Ele só não teve algo que é inerente a nós. O que foi? Ele foi o inverso dele. Oi, irmão? Ele foi o inverso de Judas. Não, mas assim, qual foi a única coisa que Cristo não se sujeitou? Ao pecado. Ele foi sujeito a todos os nossos sentimentos e emoções, fome, frio, humilhou-se, mas ele não estava sujeito ao pecado. Sendo obediente até a morte. Sendo obediente até a morte, até a próxima não. Agora, meus irmãos, é sempre assim. Quando a gente diz assim, a gente ora a Deus, Senhor, que isso aplique em nossas vidas, é porque nós estamos buscando uma aplicação das Escrituras em nossa vida. O que é uma aplicação? Colocar. Mas colocar para quê? Para nós fazermos aquilo que está Para nós usarmos, para nós fazermos. Qual é a aplicação que nós podemos tirar como exemplo de Cristo? Que Cristo literalmente viveu a experiência de ser homem para saber como é a vida humana e para nos socorrer com propriedade. Naquilo que foi tentado, Ele vai nos salvar. Ele sabe a tentação que nós estamos passando e Ele vai dar o escape. Por favor, Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Amém? Amém.
Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, ele sabe que ele passou, ele foi tentado na carne. E ele irá nos socorrer em nossas tentações. Então, o exemplo que pegamos para Cristo é que ele tem uma reputação, tornou-se servo. Vocês imaginem Deus ser igual a Walter. Meu Deus, que humilhação. Fez semelhante a servos para mostrar que ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Versículo 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. A morte. Cristo não foi humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo. Irmãos, se vocês pesquisarem um pouquinho sobre a cultura judaica, a morte de cruz era uma morte assim, tenebrosa. Era algo, um escândalo, alguém ir para, só ia aquelas pessoas sem nenhum tipo de, os piores dos piores. Está lá em Deuteronômio, que é maldito. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Verso 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Todo aquele que era pendurado no madeiro era o quê? Maldito de Deus. Cristo se fez maldição por nós. Está lá em Gálatas 3:13. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Naquela maldita cruz, a cruz não é um sinônimo de bênção e sim de maldição. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Tem até um: carregou sobre si meus pecados. É um hino que as irmãs cantam, agora eu esqueci o hino. Carregou sobre si. Cristo carregou, mas não fazer, não, a referência não é o hino, a referência é 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados para o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, nós tínhamos uma chaga mortal que nos consumia por completo, que era a nossa paga, o nosso salário, que era a morte eterna. E Cristo levou sobre si, naquele madeiro, as nossas culpas, os nossos pecados. Jesus foi um servo fiel, obediente e inculpável. Ninguém poderia dizer: olha, ele é culpado disso, ele pecou. Não.
E é justamente através da obra daquele que não conheceu o pecado que nos manifestou a justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado morreu por nossos pecados. Aquele que não pecou, aquele que não tinha uma mácula, levou sobre si todos os nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, versos 21. Amém? Amém. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 João 3,5, não precisa não, vou ler aqui. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, Cristo não tinha pecado, Cristo não era maldito, mas Cristo fez uma maldição por nós. Cristo pagou um preço indevidamente. Nós éramos para pagar aquele preço. E ele foi obediente. E ele disse que ele dava a vida. Ele era um bom pastor e dava a vida por suas ovelhas. Ele não perdeu, deu a vida. As pessoas não, muitas vezes nós falamos, mataram Cristo. Não. Cristo se deixou morrer. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 10: eu darei a minha vida. Ele deu a vida dele para nos salvar. Ele foi obediente. E sobre ele, sobre aquela cruz, foram todos os nossos pecados. Sobre ele, sobre Cristo, ele levou o meu pecado e o pecado dos irmãos. E quem crê nele recebeu o que? A justiça de Deus. Devemos ter cauterizado em nossa mente que nós temos uma grande parcela de culpa na morte de Cristo. Mas mesmo nós sendo culpados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou para nos justificar. Isso está lá em Romanos capítulo capítulo 4, versículo 25. Romanos 4 está lá, eu sei lá em casa. A obra expiatória de Cristo foi suficiente para vivificar todo aquele que nele crê. E, irmãos, eu sei que há por aí afora zilhões de instituições que são chamadas de igreja, pregando que você tem que fazer obras, que você tem que ser dizimista, que você tem que frequentar a igreja, tem que pagar por algo que já foi pago. Mas Cristo levou sobre aquela cruz a cédula, a nossa dívida, e riscou. Eu não sou mais devedor. Isso me dá o que? Liberdade. Aí eu posso fazer o que quiser? Posso. Deus? Não. É o que diz em Gálatas capítulo 5: tenha cuidado pelo lugar do Cristo vos libertou. Dá uma olhada em Colossenses capítulo 2, por favor, irmãos. Versículo 13 e 14. Amém? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, a célula que era promissória, que eu devia, foi riscada e cravada na cruz.
O exemplo de irmão Neto, que estava dando aí, é porque essas pessoas religiosas, elas fazem sacrifícios e obras buscando serem justificadas, ou se justificarem perante Deus. Mas não sabem eles que só quem pode nos justificar é a obra expiatória ou a obra vicária de Jesus Cristo. Não tem como você ser salvo se não for crendo que Cristo morreu e ressuscitou por ti. Fora isso, chama-se pregação anátema, maldita. E nós não podemos ter comunhão com esse tipo de pregação. Eu não me preocupo, irmãos, em estar com a igreja cheia. A minha preocupação é pregar a Bíblia. Se a igreja estiver cheia por causa da palavra de Deus, glória a Deus. Deus pode. Se não estiver, vamos pregar para quem está querendo ouvir. Ninguém é obrigado a estar na igreja. Agora, quando se assume um compromisso com o corpo de Cristo, devemos sempre ter esse pensamento, que o meu compromisso não é com o pastor, nem com o irmão, e sim com Deus. Amém? Versículo 9: o nome de Cristo é superior sobre todos os nomes. De Filipenses 2. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Versículo 9 diz: por isso também. Por isso o quê? Por isso também Deus exaltou. Por que Cristo foi exaltado soberanamente? Por isso o quê? Pela obediência de Cristo. A expressão por isso exprime nessa passagem uma conclusão, uma consequência. Qual é a conclusão? Por Cristo ter sido obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. Isto é uma conclusão. Isto é uma consequência. Em decorrência da sua obediência, Cristo foi exaltado, e nada e nem ninguém pode estar acima de Cristo. Ele é o cabeça de tudo. Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nenhum nome poderá ser superior ao nome de Jesus Cristo. Cristo não se exaltou, ele foi exaltado. Mas por que ele foi exaltado? Para que em tudo ele tenha a preeminência. De tudo ele seja a primeira pessoa a saber de tudo. Cristo está lá em Colossenses capítulo 2, capítulo 1, perdão, versículos 16 a 19. Colossenses 1, número 15. Com qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio, o primogênito dentre os homens, entre os mortos, para que tudo tenha pré-eminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele tem a pré-eminência e a plenitude de tudo. Por isso ele foi exaltado pelo Pai. Que o exemplo de Cristo possa ser seguido por nós.
nos embrulharmos em prol da obra do Senhor. Amém? Versículo 10 e 11 de Filipenses 2. Para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, toda criatura será submissa ao nome de Jesus Cristo. Toda criatura. Isto é a confirmação do versículo anterior, da exaltação de Cristo. Por isso foi exaltado. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Nos mostra o tamanho da exaltação de Cristo. Ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos os sempre. A exaltação de Cristo não é temporária, é para sempre, para sempre. O senhorio do Senhor é eterno, e isto é uma profecia já feita lá no livro de Isaías, que todo joelho se dobraria aos seus pés. Os crentes, meus irmãos, os crentes confessarão a Cristo e de joelho se alegrarão e se regozijarão, gozarão da companhia do Senhor, pois temos entrada em seu reino. O crente se ajoelha em gratidão. O crente dobra o joelho sabendo o que Cristo fez por ele. Eu pergunto, por que dobrar o joelho? De humildade, né? Não, nós estamos falando de um período mais à frente. O perdido, que não tem mais solução, que já está no inferno. Ele irá confessar ao Senhor, eles irão, confessar ao Senhor de um modo diferente. Como? Com desespero, angústia, tormento e sofrimento. Porque eles estão do lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Lá no Evangelho de Marcos, não precisa lá não, no capítulo 9, tem 3 vezes falando a mesma coisa, versículo 44, 46 e 48. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. O bicho não irá morrer, mas ele vai glorificar o Senhor em arrependimento de não ter crido nas palavras de Deus. Há uma geração, essa atual, desde o início de Adão, que não teme a Deus. Todas as gerações tiveram homens tementes a Deus e homens que não temiam a Deus. E todos aqueles que não temem ao Senhor irão se ajoelhar a Cristo, por não ter crido em Deus. Mas como eu sempre gosto de frisar, irmãos, o que nós podemos aplicar para a nossa vida? Glorificarmos ao Senhor em vida, com o nosso culto racional, apresentar nosso corpo ao Senhor para honrá-lo e glorificá-lo, e falarmos do amor dele às pessoas, não para nos vangloriar, não para nos exaltarmos, mas para que pessoas possam ser retiradas
daquele local, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Que Cristo já morreu na cruz para pagar o pecado de todo mundo. Só não vai para o céu quem não crê em Cristo, amém? E quem não crê já está condenado. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos capacite para seguir, amém? Por favor, irmão João, nos leva a Deus em oração para encerrar o culto. Maravilhoso Deus, graças ao Senhor. Essa maravilhosa, esse Cristo maravilhoso, esse sol de Deus. Olha, eu te agradeço por estar na sangue, as pessoas deles, os espíritos, as pessoas que se conscientizaram, Pai. E tua palavra, a um objetivo, ler, praticar e adotar. Seu nome seja glorificado. Muito obrigado por essa escola dominical, pelas palavras que foram anunciadas perante a tua palavra na Bíblia. Muito obrigado, meu Deus. Amém.